tudo bem? Professor André, professor de Biologia. Moçada, hoje a gente vai continuar a nossa aula da última semana. A gente vai falar hoje, sabe sobre o quê? As verminoses. Professor, a gente falou de verminose semana passada quando a gente comentou sobre os animais, sobre os plateumintos. Mas hoje a gente vai ver o ciclo dessas doenças. Vamos ver então como que vai acontecer o ciclo das duas principais verminoses dos plateumintos. A primeira, que é a esquistossomose ou barriga d'água, e a segunda, que é a teníase, também cisticercose, certo? Vamos então à primeira, vamos para cá, vamos falar da esquistossomose ou barriga d'água. Gente, essa doença é muito difundida principalmente na área do Nordeste aqui do Brasil, certo? Na área do Nordeste, principalmente a área que invade ali a região da Mata Atlântica, tá? Fazendo todo aquele recorte litorâneo até ali na área da região Sudeste, ok? Nessas áreas você vai ter ali, ó, muitos rios, muitos lagos, tá? E a principal característica que a gente vai ter desses ambientes é exatamente o quê? Águas pouco correntes, tá? Outro fator interessante que a gente deve ter nesse ambiente, o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e principalmente a falta de saneamento básico e a falta de tratamento do esgoto. Como que vai acontecer o ciclo dessa doença? Vai acontecer, sempre acontece, sempre tem alguém fazendo merda. Então você vai ter aqui fezes com ovos de Schistosoma mansoni, que é o nosso verme, que vai fazer o quê? Ser liberado com as fezes de uma pessoa doente. Então o Schistosoma mansoni, ele vai ser o nosso agente aqui de transmissão. Nas fezes da pessoa doente, seja porque ela cagou diretamente no rio ou no lago, ou porque onde ela mora não tem central para tratar o esgoto. Então toda a merda vem cair aqui, ó, no rio. O que acontece? Os ovinhos, que tem um chifre chamado ovo vingador, tá? Ele eclode nessa água, pum, e libera essa larvinha aqui, chamada miracídio. Galera, o miracídio, ele nada ativamente, tá? E ele vai atrás do seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo do gênero Biofalária. Esse gastrópode, ele é muito comum nessa região, e esse gastrópode é o principal indivíduo onde ele vai fazer reprodução assexuada. E na reprodução assexuada, eu vou identificá-lo como hospedeiro intermediário, e ele liberado na água na forma de um novo agente, chamado cercária. A cercária você conhece por causa disso, ó. A cercária tem uma cauda bifurcada, tá? E as cercárias, elas são liberadas aos milhares nessa água aqui. Resultado, você tem uma água contaminada e se alguma pessoa desavisada, ô narigudo, tá fazendo aí nadando, bicho? Tá curtindo, né? Olha só esse animal. O narigudinho está lá nadando tranquilamente, despreocupado. Mal ele sabe, porque ali vai estar acontecendo penetração das larvas pela pele. A cercária vai penetrar o corpo dele. Toda a pele que tiver em contato com a água, os braços, a cabeça, as pernas, o nariz, tudo vai ser cheio de cercária. E aí elas vão entrar pela pele dele e vai gerar muita coceira. Inevitavelmente, a pessoa vai coçar. A coceira piora. Por quê? Porque as lesões na pele vão aumentar a penetração dessas larvas, que vão, olha só, migrar depois de cair na corrente sanguínea para áreas dos vasos da região hepática e causar muito acúmulo de linfa, gerando lesões nos órgãos, e isso daí vai causando agravamento. Inclusive é uma doença bem perigosa e mata, ok, gente? E aí o que vai acontecer? Vou ter uma dilatação dessa região do abdômen, chamada ascite. E aí a pessoa vai ter a clássica barriga
d'água, tá? Que é o nome dessa doença. Beleza? Tem tratamento? Tem tratamento. Beleza? Como é que a gente protege? Como é que evita? Saneamento básico, tratando aqui o esgoto das casas, principalmente de pessoas doentes, para que eles não atinjam esses rios e esses lagos, beleza? Evitar cagar também no rio, evitar cagar no lago também ajuda bastante, tá? Então não faça isso, ok? E aí a gente vai para a nossa segunda doença. Vamos falar agora de teníase e cisticercose. Vamos falar primeiro da teníase, depois a gente comenta a cisticercose, beleza? Como que toda doença começa? Sempre tem alguém fazendo merda. Putz, grila, nesse caso, olha o que vai acontecer. Uma pessoa doente vai liberar aqui nas suas fezes ovos de tênia. Se for, gente, o porco, é ovo de tênia sólido. Se for o boi, é ovo de tênia saginata, tá bom? Então o ciclo da teníase é o mesmo para os dois. Então toda vez que eu estiver falando de boi, eu estou falando da tênia saginata. E toda vez que eu estiver falando do porco, eu estou falando da tênia sólium, beleza? É, professor, isso é um porco? É um porco, gente, é um porquinho. Todo bonitinho, olha só, gentinho, fofinho. Hã? Não? E o boi? Boi também, fofinho, boi, gente boa, olha só, amigável. A cara de simpático dele, né? Enfim, esses animais, eles serão hospedeiros intermediários da doença. Como é que eles vão fazer para ser hospedeiro intermediário? Simples, eles vão comer merda, vão comer merda, contendo ovo de tênia, tá? De sua respectiva tênia. Se for o porco, tênia sólido, muito bem. Se for o boi, tênia saginata, perfeito. Esses animais vão ingerir ovos de tênia sólido, certo? Acidentalmente, na água, no alimento, ou sei lá, vão pegar merda mesmo e comer. O fato é que eles, quando ingerirem ovos das suas tênias, o ovo lá no intestino eclode e vira a larva oncosfera. A larva oncosfera, ela tem um corpo cheio de espinho assim, tá? E esses espinhos furam a parede do intestino e a larva cai, ó, lá na corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, ela pode ter acesso a qualquer parte do corpo do animal. Qualquer parte. Então, essa oncosfera, ela pode ir pro cérebro do porco do boi, ela pode ir pro coração, pro fígado, pros olhos do porco do boi e principalmente para os músculos, para aquilo que a gente chama de carne. A gente come carne de porco e come carne de boi. Então, na carne do porco ou do boi, vai acontecer a reprodução assexuada, por isso eles são hospedeiros intermediários, e lá a oncosfera vai virar uma outra forma infectante, chamada cisticerco. Aí, amigo, olha só, a carne tá cheia de cisticerco, a carne tá toda pipocada de cisticerco. Tanto é que o pessoal chama isso, sabe de quê? Pipoca. O pessoal chama isso de milho branco na carne. Sabe aquelas gordurinhas que vem dentro da linguiça, aquelas gordurinhas branquinhas? É mais ou menos isso. Fica lá dentro da carne. E aí o que acontece? Tem lá promoção de picanha, R$ 9,90 o quilo. Aí você, picanha, R$ 9,90 o quilo. Me veja todas as que você tiver que hoje eu vou estar acomodando. Aí você vai fazer aqueles churras, sabe aqueles churras? Bonito. Aí você vai comer aquela carne do churras, sabe como? Mal cozida, mal passada, aquela carne assim, ó, sangrando, né? Aquela que tu dá a mordida, chega, tu ouve o mugido do boi, né? Pois é, só que quando a gente ingere a carne mal cozida, mal assada, contendo cisticerco, lá no teu intestino, o cisticerco eclode. E olha só, o cisticerco começa a crescer e ele se transforma na última forma, que é a tênia adulta. E aí o cisticerco começa a crescer e se desenvolver, gerando ali a tênia. E a tênia começa a crescer e se desenvolver, proglótides e mais proglótides e mais proglótides, e ela pode atingir lá no teu intestino 25
comprimento. Imagina, parceiro, 25 metros de comprimento, absorvendo tudo que você come. Lá, embolado no seu intestino. Tudo isso é o que ela vai fazer. E quando ela quiser simplesmente se proliferar, ela vai fazer reprodução sexuada no teu intestino. Por isso que nós, seres humanos, somos hospedeiros definitivos. Onde ocorre reprodução sexuada é o hospedeiro definitivo. E aí você vai liberar nas fezes milhares e milhares de ovos de tênia. Veja só, você vai ter uma tênia dentro de você. Você tem uma tênia dentro de você. Qual é a doença? Teníase. Entendeu? Você tem uma tênia no seu intestino. A doença é teníase. Não interessa se é do boi ou se é do porco. É uma teníase. Beleza, gente? E aí esse cara, se ele não tiver ali, novamente, no seu ensinamento básico, se não houver centrais de tratamento de esgoto, as fezes desse cara, vão ser liberadas no ambiente e podem contaminar novamente esses animais e esse ciclo continuar se repetindo novamente. Beleza? Mas pode contaminar alguém também, inclusive ele. Aqui está a segunda parte. Gente, se por acaso, se o ser humano contaminado com uma teníase de porco, que é a tênia sólida, ele cagar, tá? Liberar suas fezes, daí uma cagada, liberar suas fezes, e ele acidentalmente ingerir ovos de tênia sólium, ou sei lá, ele foi comer no restaurante, ele é vegetariano, só que o cara que preparou a comida tava com teníase de tênia sólium, tava com a mão suja de merda, não higienizou direito, chegou lá, ovos de tênia sólium na tua comida, na água que você está bebendo não interessa. O narigudinho agora vai ingerir ovos de tênia sólium. Use a imaginação para saber como. E aí, amigão, ele vai fazer o papel, sabe de quem? Do porco no ciclo. Nele, quando o ovo chegar no intestino do narigudo, a oncosfera perfura o intestino, cai na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo do ser humano. Cérebro, músculos, olho, coração, fígado, baço, pâncreas, tudo. E esse cara vai ter o corpo dele cheio de quê? Cisticercos. Se o corpo dele está cheio de cisticerco, dentro dele houve reprodução o quê? Assexuada. Então ele nessa história é hospedeiro intermediário. E dentro dele vai estar cheio de cisticerco. Qual é a doença? Cisticercose. Dentro do corpo dele está cheio de cisticerco. Qual é a doença? Cisticercose. Dentro do corpo dele está cheio de cisticerco. Qual é a doença? Cisticercose. Ele comeu ovo de tênia sólium, apenas da tênia saginata, não dá, só da sólium. Ele comeu ovo da tênia sólium na merda. Ele vai pegar cisticercose. Esse cara comeu carne mal cozida, mal assada, contendo cisticerco, e dentro dele desenvolveu uma tênia. Qual é a doença dele? Teníase. Sacou a diferença? Então, por favor, não confunde. A confusão mais comum é: esse cara comeu cisticerco, então a doença dele vai ser cisticercose. Errado, tá? Não faça isso. Comeu cisticerco, desenvolve a próxima forma, que é a teníase. Comeu ovo, ele vai desenvolver cisticerco, ele vai ter cisticercose. Beleza, galera? Essa é a diferença, não esquece. Galera, muito obrigado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de mostrar o quanto você gostou. Dê seu comentário, dê seu like, indique aos seus amigos, tá bom? Vamos fazer o nosso canal bombar. Galera, grande abraço pra vocês. Tchau!